Olá, muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este nosso canal. Testemunhamos a fé através desta partilha, em que cada um de nós leva para a sua casa e partilhar também com os outros. Celebramos neste domingo o 32º domingo do tempo comum. Como costume, estamos reunidos em nome do Senhor para partilhar a palavra de Deus. Vamos diante do Senhor pedir a força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Um bom domingo para todos. Sejamos abençoados escutando a palavra de Deus e pondo a palavra de Deus em prática. A primeira leitura deste domingo é dos Reis, capítulo 17, 10 a 16. Ou 17, 10 a 16. Primeiro Reis. A segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 9, 24 a 28. Depois o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 44. Vamos então agora escutar o Evangelho, depois partilhamos algumas pistas para a nossa reflexão. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo: Acautelai-vos dos escribas que gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas com pretexto de fazer longas rezas. Estas receberão uma sentença mais severa. Jesus sentou-se em frente à arca do tesouro a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas, isto é, um quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros, e eles deitaram do que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, escutando este Evangelho e também tendo tempo para meditar as 2 leituras, particularmente a primeira leitura, queremos intitular a nossa meditação de hoje: a generosidade pura. A generosidade pura é aquela que brota do coração, que não olha para o lado exterior, mas apenas sai do seu coração para fazer algum bem em benefício de toda a comunidade. Tanto as leituras que nós escutamos, particularmente este Evangelho que acabamos de proclamar, convida-nos a entregar a nossa vida a Deus com um coração humilde e generoso, e assim servindo os outros com amor e também com sacrifício. Muitas vezes que nós vemos na Sagrada Escritura exemplo das mulheres, que é importante notarmos isso. As mulheres dão. As leituras deste domingo trazem-nos o caso de 2 delas, que o Senhor nos apresenta hoje, como escutamos, como modelos de extrema generosidade. Na primeira leitura temos o caso da mulher, a viúva de Sarepta, no tempo do profeta Elias. E depois, no Evangelho, temos a viúva pobre que Jesus observou dando esmolas no templo de Jerusalém. Jesus elogia aquela pobre mulher viúva por sua generosidade
e por saber confiar em Deus. Dois elementos aí. A mulher vivia puramente essa generosidade. Segunda, confiava em Deus. Portanto, aquela mulher que tinha o que comer, que nem tinha o que comer, mas oferece tudo o que tem, 2 pequenas moedas. Jesus diz que estava na miséria. Devido à sua extrema pobreza, ela poderia ter oferecido apenas uma moeda pelo tempo e ficar com outra, mas ela não quer ir ao meio caminho com Deus. Ela se priva de tudo. Tanto na sua pobreza, ela compreendeu que tendo Deus, ela tem tudo. Como diz-nos o Padre Liberman, homem é nada, Deus é tudo. Tanto tendo Deus é ter tudo. Ela se sente totalmente amada por Ele e por sua vez o ama totalmente. E assim a confiança, a entrega, saber que Deus é capaz de fazer tudo. E assim nós não poupamos nada, apostamos tudo em causas boas, aquele que agrada o nosso Deus. É isso que o Evangelho vai destacar essas 2 mulheres, ou 2 figuras opostas. Já no Evangelho, na primeira leitura, vimos essa mulher de Sarapta. Mas no Evangelho, 2 figuras. Uma figura que é do escriba e a segunda figura que é a mulher viúva. O escriba, nós sabemos, representa as pessoas importantes, ricas, influentes. E do outro lado temos a mulher viúva, que representa os menos, os pobres, os fracos. O julgamento resoluto de Jesus contra os escribas refere-se àqueles que se gabam da sua posição social, que se orgulham de título, de rabino, isto é, aqueles que gostam de ser reverenciados e ocupam os cargos mais altos. O pior é que a sua ostentação é sobretudo religiosa, porque rezam, diz Jesus no Evangelho, e usam Deus para se proclamarem defensores de sua lei. É esta atitude de superioridade, caríssimos irmãos, e a vaidade os leva a desprezar aqueles que pouco valem ou estão em situações econômicas desfavorecidas, como o caso da viúva que escutamos no Evangelho. Tanto aí, o Papa, partilhando este Evangelho, na sua meditação, diz-nos que realmente Jesus aponta 3 defeitos que se manifestam no estilo da vida dos escribas, mestres da lei: orgulho, ganância, hipocrisia. Os escribas parecem fazer longas rezas, sentenças. Hoje também existe o risco de se comportar assim. Por exemplo, quando nós tentamos separar a nossa oração da justiça, quando nós podemos e queremos adorar a Deus, mas ao mesmo tempo causar danos aos irmãos pobres, sem prestar atenção. Quando se diz que ama a Deus, e não obstante ao próprio orgulho, o próprio lucro que é posto. Além disso, Jesus Cristo se refere a um julgamento severo para aqueles que buscam apenas o seu próprio benefício. O destino dos homens é morrer apenas uma vez, e depois a morte o julgamento. E ele não quer falar sobre a morte, mas isso não significa que deixará de ir ao encontro com cada um de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, a doação tem que representar verdadeiramente a sermos mais fiéis a Deus, melhores cristãos. A doação, mais uma vez, dá livremente do nosso coração. Portanto, esta doação tem de representar verdadeiramente a vontade do nosso coração. Não apenas mostrar aos homens o que nós temos, o que fazemos. Ela dá um salto, falando da mulher, no abandono total de si mesma ao Senhor. Lança-se nos braços de Deus. E este é o significado perene da oferta da viúva que nós ouvimos no Evangelho.
e que hoje o Senhor Jesus exalta porque deu mais do que os ricos, os quais ofereceram parte do seu que lhes sobrou, ou do que lhe é supérfluo, enquanto ela dá tudo o que tem para viver e entregar a si mesma. Irmãos, o episódio desta mulher desafia-nos em vários momentos da nossa vocação cristã. O modo como disponibilizamos o nosso tempo, a nossa amizade, o nosso talento para ajudar o crescimento das nossas comunidades. Nada é pouco. Todos somos ricos para poder dar algo de nós em benefício da comunidade. Como diz o ditado português, ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. Peçamos ao Senhor que nos dê um coração leve e generoso para com os irmãos mais necessitados. Possamos todos nós imitar o exemplo dessas duas viúvas, modelo da fé e de generosidade, mostrando que ninguém está dispensado de partilhar. É o nosso dever ajudar o irmão. O nosso dever é dar tudo para o Senhor. E o Senhor também vai nos recompensar naquele que sai do nosso coração que ofereçamos. Que Deus os abençoe. Que tenha um bom fim de semana, um bom domingo, um bom início da semana. Que mergulhamos na paz do Senhor e na bênção de Deus para nos proteger e acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.